Muito boa tarde, Manaus. Muito boa tarde, Amazonas. Obrigado você também que nos acompanha em um dos 20 municípios que abrange o sinal da Band Amazonas. Está começando mais um programa Ação na TV, esse programa que fazemos com muito carinho para você. E o tema hoje vai ser sobre drogas, as drogas ilícitas, as drogas ilícitas. Vamos também falar sobre o alcoolismo e os males que ela traz para o ser humano. Aqui nos estúdios estará comigo o psicólogo Marcelo Pardo e ele, juntamente comigo, nós vamos ter um bate-bola sobre esse assunto que com certeza são doenças aí do século XXI. Aqui comigo Marcelo Pardo e ele que vai conversar comigo e você, claro, vai poder com certeza fazer a sua participação. Mas antes disso, eu tenho uma utilidade pública, né? Por volta de 9 horas de ontem, sumiu a... Perdão? Não, o nome não foi passado. Bom, ela desapareceu, foi Nayara Evelyn, por volta das 9 horas, né? Segundo os familiares, ela foi na casa do tio, lá no bairro Alfredo Nascimento, e desde lá não voltou mais para casa. A foto dela está aparecendo aí para você. Se você tiver algumas informações, você pode entrar nesse número de contato, 9408-0486 ou 9263-4832. Ela desapareceu nas proximidades lá do Alfredo Nascimento. Tendo alguma informação, ligue nesses telefones. Marcelo Pardo, mais uma vez, muito boa tarde. Boa tarde, Júnior. É um prazer estar de volta aqui no programa tratando de um tema tão complexo como é a questão das drogas. Aliás, esse tema nós falaremos aqui a semana inteira, se houvesse tempo para isso. Bom, o que você pode falar sobre drogas lícitas e não lícitas, ilícitas, né? Boa pergunta. A maioria das pessoas faz uma pequena confusão do que isso significa. As drogas lícitas são aquelas que são socialmente aceitas e legalmente permitidas, como, por exemplo, o álcool e o cigarro. Então, essas são duas formas de substâncias psicoativas em que a sociedade, aqueles que assim enveredam, podem consumir sem problemas com a legalidade ou sem maiores restrições sociais, apesar de que um bêbado enjoado sempre enche o saco, né? Mas legalmente é aceito e socialmente também é aceito. As drogas ilícitas, por sua vez, são aquelas drogas que a legislação proíbe o seu uso, a sua produção, o seu comércio. É aquelas que estão sujeitas ao tráfico de drogas, ou seja, um ato criminoso para a produção, comercialização e acesso dessas substâncias. Essa é a principal diferença entre droga lícita e droga ilícita. O cigarro é considerado uma droga lícita, né? Sim, sem dúvida nenhuma, amplamente utilizado e responsável por uma série de mortes. Eu não gosto de levar essa discussão muito por essa perspectiva de demonização da droga, porque se a droga fosse algo tão ruim como os discursos oficiais tentam passar, não haveriam milhões e milhões e milhões de dependentes químicos no mundo inteiro. A droga ela tem um ponto em comum, todas elas, apesar de suas substâncias agirem de formas diferentes no sistema nervoso central. Qual o ponto comum é esse? O prazer. A droga dá prazer. Quem disser para você que a droga não é prazerosa, vai estar mentindo. A droga é prazerosa, porém ela cobra um preço muito alto por esse prazer. O custo desse prazer é o seu aprisionamento. Então, é muito difícil, muito complexo, de difícil resolução, a dependência química das drogas em gerais. E, porventura, o cigarro, ele por si só, a criança quando verifica que o pai, a mãe, ele fuma, ela tem tendências a utilizar o cigarro? Não necessariamente. Eu costumo dizer que isso é psicologia de beira de sarjeta. Em que sentido? Muitas das pessoas, inclusive, chegam aos meios de comunicação, lamentavelmente até com certa formação, e vem falar de que, porque se o pai fuma, a criança será influenciada a fumar. Se a mãe bebe, a criança será influenciada a beber. Influência, todos nós sofremos.
todos os dias. Isso nós sofremos até com a mídia, né? Com a publicidade em geral. Ser influenciado não quer dizer determinar o comportamento. Essa postura, se eu dissesse que o pai fumante leva um filho fumante, uma mãe alcoólatra leva um filho alcoólatra, eu estaria falando cientificamente em determinismo. E não existe essa relação de causalidade direta. Existem pais que fumam, filhos que não fumam, mães e pais que bebem e filhos e mães que não bebem. A criança, ela pode, no processo do seu desenvolvimento, você bem trouxe esse material, uma questão bem psicológica, fazer uma identificação com a figura paterna ou com a figura materna e introjetar na sua psique aquele comportamento específico. No caso que você está citando, o uso de uma determinada substância, mas também pode não fazê-lo. Então, essa perspectiva de que vai ou não fazer, nenhum profissional psi é quiromancista e pode dizer, vai fazer, né? Então, é uma visão do ponto de vista científico completamente equivocada. Bom, em relação à maconha, a liberação em alguns países já até aconteceu. Aqui no Brasil, alguns grupos lutam por isso. A sua opinião em relação a isso? Bom, vou falar como profissional de saúde, como profissional especialista em psicologia clínica, por conseguinte, por profissional especialista em saúde mental. As drogas, cada uma delas, causam uma série de problemas orgânicos e psicológicos. Isso é fato. Então, elas geram problemas na saúde daqueles que as ingerem. Quanto ao processo de descriminalização e legalização do uso dessas substâncias, as chamadas ilícitas, inicialmente começando com a maconha, nós temos que levar em consideração um certo aspecto histórico disso. Na década de 70, os Estados Unidos implementou uma política de combate às drogas. Essa frase ainda é ouvida até os dias de hoje, combate às drogas. E a partir de Washington, para o resto do mundo, principalmente no Ocidente, desencadeou-se uma série de investimentos e projetos e programas e gastos, e toneladas e toneladas e toneladas de dinheiro público foram gastos para combater a produção, a comercialização e o consumo de drogas. Da década de 70 para cá, Júnior, nós estamos diante de uma pandemia. Podemos usar essa expressão sem medo nenhum da área de saúde. Ou seja, há um consumo maciço de substâncias psicoativas em toda a face do planeta. Até porque o homem, a humanidade se droga, existem registros antropológicos de cerca de 8.000 anos. Há cerca de 8.000 anos o homem se droga. E nós condenamos as drogas há pouco mais de 100 anos. Quando né? você fala droga, é questão de medicamentos, né? Não, eu estou falando de todas as drogas. A medicação também é uma forma de droga, só que ela é uma droga cientificamente pesquisada, cientificamente controlada. Quando você vai a um profissional de saúde médico, o único profissional de saúde habilitado à prescrição medicamentosa é o médico. Quando você busca um médico e ele prescreve lá a medicação, ele foi qualificado, ele estudou para isso, ele prescreve a medicação em dosagens e horários em que aquela substância promoverá a ação no organismo esperada com o menor custo para essa pessoa possível. Então, isso é uma droga lícita, a medicação, e altamente controlada cientificamente. Só tem problemas com remédio, primeiro, quem toma por conta própria, segundo, quem não segue a prescrição rigorosa do seu profissional de medicina. No caso, as altas dosagens, né, que pode ser prejudicial. Sim, evidentemente, medicações, overdose. Eu tenho pacientes que são dependentes eu não vou citar o nome da medicação específica para não fazer publicidade, de analgésico. Esses que a gente vai na drogaria e compra assim, me dê X pílulas. Cartelas. Pacientes meus que já chegaram a tomar 14 pílulas de um determinado analgésico. Ora, o que isso causa? Isso causa, na relação com o organismo, não só a dependência química, como a tolerância à substância. O que isso significa? Isso significa que quando este paciente estiver com um problema orgânico muito grave
e for necessário que nele seja aplicado um analgésico, ele precisará de um analgésico de muito maior potência para poder lidar com a dor e com o sofrimento. E nós temos um limite de analgésicos produzidos pela ciência. A morfina é o mais poderoso analgésico, utilizado em pacientes terminais ou com dores muito agudas, né? Mas mesmo ela pode ser vencida pelo próprio organismo. O organismo se adapta e aí você passa a sentir a dor, mesmo ministrando a mais poderosa droga contra a dor. Vamos falar de uma outra droga considerada ilícita, no caso o álcool, né? Que é liberada para todo mundo maior de 18 anos. Existe medicamento para você controlar o alcoolismo ou é somente o lado psicológico mesmo? Tem duas questões bastante interessantes nesse seu assunto. Eu queria fechar aquela complementação da pergunta que você dizia sobre a descriminalização. A descriminalização tem sido um ato político que tem ocorrido muito em particular no nosso vizinho Uruguai, que acabou de descriminalizar o consumo de maconha. Na Europa, vários países... Mas existe um limite ou liberado? Existem limites. Na Espanha, por exemplo, cada pessoa dependente de maconha, ela pode ter até 5 pés de maconha dentro de casa e consumir a maconha para o seu próprio consumo, não pode comercializar, não pode traficar. Existem áreas que não devem ser utilizadas como determinadas áreas públicas. Cada país, cada região adota uma política. Agora mesmo os Estados Unidos estão com alguns dos seus estados autorizando o consumo da maconha. Isso quando a gente fala na televisão, principalmente num lugar tão distante como Manaus e onde as questões são discutidas com tanta superficialidade, isso pode soar estranho, mas na realidade isso vem ao encontro da constatação de um fato. Nessa guerra contra o tráfico de drogas, nessa guerra contra o consumo de drogas, o que tem sido comprovado é que nós estamos sempre gastando muito dinheiro e a droga sempre está na esquina mais próxima. Só não fuma maconha, só não cheira cocaína, só não usa a droga em geral nos grandes centros urbanos e agora já se tem ciência, conforme dados da própria Polícia Federal, em cidades de pequeno porte só não consome quem não quer. Então a política que nós estamos adotando em relação a esse problema precisa ser modificada, porque essa de combate não está dando certo. E lembrando a você, claro, que Nonato Oliveira não se faz presente aqui no programa, porque ele teve que se ausentar do Amazonas, mas nessa semana, já na segunda-feira, ele já estará aqui presente para comandar o programa Ação na TV para você. Marcelo Pardo, referente às prevenções que existem hoje em dia, a questão das drogas, você acha que o governo realmente está fazendo uma atuação muito grande em relação a isso, a prevenção? Olha, existem alguns dados estatísticos que, pelo menos a curto prazo, têm apresentado bons sinais. Isso a gente, do ponto de vista científico, não se comove. Por quê? Porque a ciência se consubstancia de forma objetiva e a médio e longo prazo. Mas a curto prazo, algumas campanhas parecem estar trazendo algum tipo de resultado. São essas campanhas, por exemplo, nos maços de cigarro, que fazem um apelo até um tanto sensacionalista quanto às ações... Mas que não deixam de ser reais, né? Absolutamente reais, maléficas ao ser humano, com fotografias, etc. Está havendo uma queda no consumo de tabagismo no Brasil. Isso é um fato. E aí existem os otimistas que estão... ótimo, que maravilha, a campanha deu certo, estamos com menos usuários de cigarro. Agora nós, de ciência, que parece que a gente é meio chato, né? Parece que a gente é do contra. Não é que a gente é do contra, a gente tem que procurar ver todas as realidades dos fatos. Então, o que ocorre? Nós precisamos observar se essa curva de descendência no cigarro está se tornando uma curva de ascendência no álcool, por exemplo, na maconha ou nas medicações ansiolíticas. Porque muitas pessoas, Júnior, pensam que o usuário de droga, e o próprio usuário de droga, pensa que usa droga porque a droga é gostosa. Eu vou usar droga, aliás, a boa parte das drogas tem um sabor ou um cheiro insuportável. Não se usa droga porque se gosta disso. A maioria dos dependentes químicos a utilizam por necessidades psicológicas, né? Por exemplo,
pacientes depressivos. Pacientes depressivos não se dão bem com maconha nem com cigarro, que são drogas depressoras. O álcool. O álcool são drogas depressoras. Geralmente o álcool está associado a festas e felicitações. Por quê? Porque num primeiro momento o álcool ele inibe as áreas cerebrais sensoras do comportamento. É aquele momento em que o bêbado sobe na mesa e fica dançando e cantando, né? Pede a noiva de 20 anos, naquela noite em casamento estava alcoolizado. Mas depois o álcool também passa a deprimir outras áreas do sistema nervoso central e com isso leva o sujeito a uma depressão. Então aquela fase eufórica inicial do bêbado vai ser seguida por uma fase de choro, ensimesmamento, embotamento. Então, essa não é uma droga para quem sofre de depressão. Os depressivos vão buscar ignorantemente, vou usar essa expressão no sentido de ignorar, substâncias que lhe dê um up, ou seja, lhe ponha para cima. Aí vão usar cocaína, vão usar o êxtase, vão usar o ice, que são essas drogas que fazem o sujeito estar alerta, em estado de alerta. Via de regra, estamos diante de um paciente que, se diante da clínica, trabalharíamos aspectos depressivos da sua personalidade. Por isso ele precisa de uma droga que o bote para cima, porque ele está sempre no chão, sempre achando que a vida é uma droga, literalmente. Já o paciente que tem níveis de ansiedade muito elevados, esses pacientes elétricos que não param um só segundo, esses tendem a usar a maconha, no caso das drogas ilícitas, ou o cigarro. Eu estou trabalhando aqui do ponto de vista da sanidade, da saúde e das ações psicoativas. Nós sabemos que essas atividades são criminosas perante a questão das drogas ilícitas. E nós sabemos também que, além do prazer que as drogas causam, a sensação de satisfação e bem-estar, elas cobram o preço da dependência química, ou seja, da escravidão. Você ganha uma algema com essa criatura. Eu tinha um amigo na época da universidade, aliás, um grande mestre, dos maiores psicanalistas do Brasil, Dr. Manuel Galvão, e ele dizia assim: a droga é o casamento perfeito. Por quê? Porque o sujeito não tem direito a divórcio. Depois que entra nisso, acabou-se. Acabou-se por quê? Porque a cura é de dificílima resolução. Isso aqui em Manaus, em São Paulo, em Nova York, em Cleveland, em Paris, em Tóquio e em qualquer lugar do planeta. Como é feito a desintoxicação das drogas? É através de medicamentos, é isso? Excelente pergunta, Júnior, muito boa pergunta mesmo, até porque o Brasil, em função de alguns eventos internacionais, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, tem enveredado por uma política de contenção à força dos usuários de droga, claro, aqueles que são pobres e que vivem nas sarjetas. Aqueles dependentes químicos que pertencem às classes mais elevadas, eles não vivem em beira de sarjetas, né? Consomem isso nos seus pequenos subgrupos, nos seus condomínios, etc. Lá, provavelmente, o Estado não vai chegar. Mas, para dar uma ideia de cidade, aspas, limpa, nós vamos tirar todos aqueles usuários de droga da rua sob essa alegação de desintoxicação. As clínicas de desintoxicação, precisa ficar bem claro isso, elas são importantes, mas elas não geram cura no paciente. Recentemente nós tivemos um ator nos Estados Unidos que tinha acabado de sair de uma das melhores clínicas de desintoxicação do Canadá e nos Estados Unidos cometeu suicídio. Como cometeu suicídio? Com uma overdose de cocaína e outras substâncias. Então, a droga é como uma impinja braba. Você sabe o que é uma impinja? É aquela coceira que você fica no punho da rede, vai até sangrar e não para de fazer. Isso é a droga. Então, sempre que estou em minhas palestras, eu digo, é gostoso, mas te mata. Quando não te mata, te aleja. Resumindo, quem usa droga pode ser um ex-usuário mesmo, de fato? Essa é uma pergunta também muito inteligente. Tem muita gente falando besteira nos meios de comunicação, eu lamento profundamente. Primeiro, segundo a Organização Mundial de Saúde, organismo das Nações Unidas, que controlam
todas as formas de clínica existentes no mundo inteiro, apenas 10%. Ou seja, de cada 10 usuários de droga, seja qual droga for, procure tratamento de saúde, as mais variadas terapêuticas, apenas um vai conseguir se curar. E essa cura ocorrerá com várias recaídas. Os outros 9, nada disso. Não acontecerá. Todos os outros números que vierem, eu consigo curar 60% dos dependentes químicos que vão à minha instituição. Tem que mandar para ganhar um Nobel, porque isso não existe cientificamente. Isto é erro de metodologia estatística e não realidade dos fatos, que é lamentável. Todos nós gostaríamos de um maior poder de cura. Marcelo Parra, estamos nos segundos finais do programa, hoje foi mais reduzido, foi apenas 30 minutos. Muito obrigado mais uma vez por você esclarecer esse assunto, com certeza, que hoje em dia é bem atual. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço, e quando lhe perguntarem sobre alguma coisa sobre a questão de droga, o melhor caminho é não experimente. Esse é o melhor caminho, porque é gostoso, só que aprisiona. A melhor coisa é não experimentar. E a você que nos acompanhou mais o programa Ação na TV, muito obrigado pela sua audiência e amanhã estaremos aqui a partir de 1h20 da tarde. Então, até amanhã.